da TV Foco aconteceu no Vale. Estamos aqui nesse domingo, né, no 4 da manhã, com o grande ex-jogador, zagueiro do Cruzeiro, Daci Menezes. Nós temos um privilégio muito grande de estar aqui na nossa terra, Sabinópolis, e a TV em Foco aconteceu no Vale, vai estar fazendo uma entrevista, conversando com o Daci Menezes, ex-jogador do Cruzeiro, zagueirão do Cruzeiro, na década de 80, né, que tanto brilhou no Cruzeiro, década de 70, né, e 80, né, 70 e 80, que bom, né, Daci, você está aqui em Sabinópolis, e a gente fala um pouco da história do Daci Menezes, né, da onde que nasceu, qual cidade que ele é, né, e a sua passagem pelo Cruzeiro, campeão lá no Cruzeiro muitas vezes, né, Daci? Que bom isso. Então o Daci vai estar falando com a gente sobre isso. E a gente está aqui no lanchonete Topegula, né, do nosso amigo Aristide, né, e hoje com o proprietário aí da lanchonete, o Léo, que é o filho do Daci Menezes. Que privilégio, hein, Daci? Sabinópolis está recebendo o Daci Menezes, aí, jogador do Cruzeiro, e seu filho, o Léo, né, que hoje é dono da lanchonete Topegula, é uma parceria aí com o nosso querido amigo Aristide. Fala, Daci. Bom dia, primeiramente, satisfação estar falando com você, Paulo, e vocês também desse programa, né, e principalmente estando aqui em Sabinópolis. Sabinópolis, eu adotei Sabinópolis como minha cidade para os passeios, entendeu? Devido, primeiro, ao meu afilhado, o Aristides, que eu chamo de Juninho, né? Então, há muito tempo que eu venho aqui em Sabinópolis e conto com o pessoal, principalmente aqueles cruzeirenses, a gente matar a saudade, né? Mas a vida é assim mesmo. E hoje, coincidentemente, o meu filho, o Leonardo, está residindo também aqui em Sabinópolis, e eu fico muito satisfeito, primeiro por vir aqui novamente, e segundo porque o acolhimento que o meu filho está tendo aqui em Sabinópolis, como se fosse meu afilhado, o Juninho. Então isso é muito bom, eu fico satisfeito, né? Agora eu falei, e um prazer todo estar conversando com você aqui, passando alguma coisa do futebol, pela minha longa passagem, longa vivência no futebol, desde de 66, né, que eu mexo com futebol profissional. Então a gente tem algumas lembranças, algumas histórias sempre para contar. É isso aí, né, Daci? É muita história boa, né, Daci? Sem dúvida. E muita coisa também que aconteceu no mundo do esporte que deixa a gente triste. Mas a sua passagem no Cruzeiro é muito lembrada até hoje, né? Que nós temos o privilégio de Sabinópolis ter o presidente, né? Dr. Gilvan de Pinho, que é daqui da nossa cidade, e chamou o Daci lá, mais os outros atletas, para receber um prêmio lá de os homens que passaram pelo Cruzeiro, o troféu da fama, né? E o Daci faz parte dessa história do Cruzeiro. Uma dessa parte, eu fui incluído entre os 16 jogadores, ex-jogadores do Cruzeiro, que na Toca 2, né, foram convocados para homenageados na Calçada da Fama. Então isso é um orgulho que a gente tem, né? Eu acho que vem devolver um pouco daquilo que a gente fez pelo clube. No meu caso, no Cruzeiro, foram 11 anos de Cruzeiro, de 67 a 78. Participei, né, nesse período que eu fiquei no Cruzeiro, participei de quase todas as decisões do time, né, sendo campeão mineiro 6 vezes, a Taça Libertadores de 76, né, que para mim foi o maior tempo, né, na história. Tive a oportunidade, inclusive, de jogar contra o Bayern de Munique, né? Um time que sempre foi destaque, muitos atletas renomados, né? E esse time do Bayern foi a base da seleção alemã de 74, que era o time do Bayern. E hoje continua sendo um time bom, tanto que, né, disputou o Mundial e foi campeão.
Então essa é um pouco da história do Darcy Menezes, 6 vezes campeão mineiro, num clube igual ao Cruzeiro, né? Um dos melhores clubes de Minas Gerais e hoje um dos melhores do Brasil, né? Então o Cruzeiro hoje está num patamar muito bom. O sempre foi um time muito respeitado. Muito respeitado. Muito respeitado, porque ele perdeu seus ídolos, né? Todos foram parando, todo mundo tem a sua época, né, de produtividade na equipe. Então pararam uns, como no meu caso, apareceram outros, né? E assim por diante. Hoje está com uma boa de equipe, está com uma diretoria muito boa, dando sequência da outra diretoria de Vice-Finagem, hoje já com o Gilvan, que é inclusive que sabe nova, que passou a mim também. Então isso aí que faz, acho que a sustentação do Cruzeiro se dá através disso, através de grandes presidentes, né? Compõe uma boa diretoria e contratação de treinadores competentes, né? Para as contratações de jogadores, isso é importante, e o Cruzeiro está tendo hoje. O Darcy, na história do futebol, a gente teve um centroavante que ficou marcado, é o Reinaldo, né? O Reinaldo do Atlético Mineiro. E você teve o privilégio de marcar, que é considerado pelos atleticanos o rei do futebol, né? Um atacante que deixou uma marca muito brilhante no Atlético, é considerado pela torcida o rei do Atlético, né? E você teve esse privilégio de marcar ele com muita dignidade, com muita honestidade. É lógico que teve muitas faltas, isso faz parte do futebol, mas você teve esse privilégio de marcar o rei, que é um lado oposto, né? Que é do lado do Atlético Mineiro. Fala um pouquinho sobre a sua convivência ali marcando o Reinaldo. É difícil marcar? Como é que é? Eu me sinto muito feliz, né, por ter jogado contra o Reinaldo. Foi uma época muito boa do Atlético, com o técnico da Bacana. Fez um time de base do Atlético de Júnior. Aí jogava também Marcelo, treinador do Cruzeiro, Cerezo, né, Paulo Cipó. Isso aí, esse time está tudo subindo do Júnior para o profissional. Nessa mesma fase, com o Reinaldo na frente. Então o Atlético fez um time aí quase que batido. Tá? Em 77, inclusive, nós jogamos. Foi o último time que eu disputei pelo Cruzeiro. E esses jogadores todos já estavam jogando, então eram titulares do Atlético. E o Reinaldo se destacou muito também, porque jogador muito rápido, habilidoso. E para o zagueiro de costas, né, o adversário, sempre se torna bem mais difícil. E ele, o jogador, ele, o goleiro e o zagueiro, ele entrava com bola e tudo, não tem que pareça, pela habilidade dele, pela rapidez dele, né? E tanto que ele rapidamente parou de ser uma seleção brasileira. Mas eu tenho certeza que o Reinaldo de hoje seria o titular absoluto do Filipão. Entendeu? Então, pela qualidade do jogador, eu, na minha parte, acho que ele seria, sem sombra de dúvidas, o titular da seleção brasileira. E Darcy Menezes teve o privilégio de marcar e saiu muitas vezes muito bem, né, Darcy? Marcando ali muito bem o Reinaldo. Às vezes um jogador defensor ele não marca só um jogador, né? Ele marca às vezes um ataque, porque há os revezamentos, naquela época tinha ponto direito, tinha ponto esquerdo, né? Tinha o atacante mais adiantado, o atacante que voltava mais, que formava o meio de campo, mas foi muito bom ter jogado contra ele, porque veio ali também fazendo um teste, né? Como se servia ou não para jogar futebol, né? E assim como o Reinaldo, outros times que tinham jogadores também de fama, bons jogadores, né? Então isso aí acho que veio me fazer em mais condições de marcar esses jogadores quando jogaram contra eles. Aí, né, Darcy? Continuando o papo aqui, né, Darcy? O Reinaldo, né, o centroavante que se tornou rei do Atlético Mineiro, né?
tem uma passagem muito marcante, né, Daci? O Reinaldo, nós somos atleticanos, sabemos disso, os cruzeirenses também. E o Reinaldo provocava muito, né? No futebol existem provocações. E uma ele provocou, né? E com palavras, com gestos e tal, e acabou acontecendo um fato, né? Que eu gostaria que você falasse para o pessoal da TV em Foco, aconteceu no Vale de Salinópolis, né? Sobre isso, o que teve entre o Daci Menezes e o nosso rei, o Reinaldo aí do Atlético Mineiro. Esse caso do Reinaldo foi justamente nesse último título do Cruzeiro, foi em 77, decisão do Campeonato Mineiro. Mas foi um lance que o Reinaldo hoje talvez nem se lembre, né? Mas mais ou menos uns 15 minutos de jogo, eu entrei chutando uma bola, né, dentro da área, e ele botou, talvez até assim a intenção, mas a chuteira dele pegou na minha canela. Aí eu baixei o meião, né? Baixei o meião, estava sangrando. Aí eu pensei, não falei para ninguém, no final do jogo, eu vou acertar. E coincidentemente o Atlético estava ganhando 2-0. 2-0, a torcida estava gritando, tocando o hino do Atlético, o Mineirão lotado, né? Aí quando faltava 5 minutos, você vai sentir no Mineirão, na arquibancada, a luz dava uma piscada, eu falei, chegou, falta 5 minutos para acabar o jogo, 2-0 do Atlético. Aí ele tinha uma jogada muito inteligente, ele tocava a bola para um lado e saía pelo outro, do marcador. Então eu saí sempre de casa. Mas eu, como já sabia, né? Eu nem fui na bola, eu fui nele. aí trombamos nós lá, aí o pessoal chegou, a imprensa toda cheia de repórter, né? Cada um com o microfone, o Reinaldo está chorando, sei que tem, batendo, Reinaldo, principalmente os atleticanos, né? Os atleticanos até hoje passam na rua, os caras, pô, esse cara aí que bateu no parou com o Reinaldo, depois falaram do Reinaldo parar, mas não foi nada disso não. O Reinaldo ele com 16 ou 17 anos, ele teve uma cirurgia de ligamento, foi menisco, talvez tenha até isso aí que atrapalhou a carreira dele, né? Mas aí a imprensa chegou toda em cima do Reinaldo e eu nem no campo fiquei. Naquela época o Cruzeiro tinha o túnel dele ali, desci direto para o vestiário. Antes do juiz me dar o cartão vermelho. Ah, certo. Aí quando o juiz me deu o cartão vermelho, eu já estava no vestiário, tomando banho. Aí o roupeiro falou, o juiz está tirando vermelho lá, você está aqui no vestiário, né? Porque quando acontece o outro jogador sair, o árbitro dá o vermelho pro capitão. Aí chamou o capitão, que era o Piazza, deu o vermelho pro Piazza, né? Significado está dando para você. Aí até foi um caso muito delicado, que ao sair do Mineirão, pouca gente sabe isso, mas todo mundo viu. Eu tive que sair com a polícia me escoltando, porque a torcida do Galo queria me pegar. E eu, coincidentemente, morava perto de onde era a concentração do Atlético. Morava pertinho do bairro Itapuã, em Belo Horizonte. Aí eu estou em casa, aí começou a parar carro. Era homem, mulher, criança, todo mundo gritando. Negro, vagabundo, safado, sai aí que nós vamos te pegar. Mas eu sei que fiquei uns 10 ou 15 dias, o pessoal todo mundo passava pela frente da minha casa, gritando, você tirou o Renato, quebrou o Renato, não sei o que, entendeu? Então eu fico depois até hoje. Mas eu, inclusive, depois disso, eu encontrei várias vezes com o Renato, acho que me chamam de Negrão. O Negrão, como é que tá, entendeu? Conversamos várias vezes, agora, por exemplo, jogando no Campeonato Mineiro da segunda divisão, encontrei com ele, que ele estava como técnico do Ipatinga, né? E eu até falei com ele, rei, o negócio, o Democrata ganhou. Eu falei, rei, futebol, o técnico também tem que subir escada, viu? Ele ficou rindo, isso mesmo. Mas o lance foi esse. É um grande final do Campeonato Mineiro de 77, né? Cruzeiro e Atlético, teve esse lance polêmico lá que envolveu no nosso amigo aqui, Daci Menezes, e o Reinaldo, né? Mas o mundo do futebol é bom, né, Daci? Que as coisas do futebol ficam em campo, né? Logo em seguida disso aí, aconteceu uma convocação da Seleção Mineira e a apresentação foi na Troca 1.
Então chegou lá, cruzeirenses, atleticanos, americanos e outros jogadores, toda que a apresentação foi ali, a convocação. Aí tem aquela turminha sempre, né? A turminha da brincadeira. Aí eu estava sentado, aí chegou o Reinaldo. Ei, agora vamos ver. Gozação, né? Agora vamos ver quem vai. O Reinaldo e Darcy, quem vai vencer a luta? Quem vai ser o vencedor ali? Aí ele rindo lá, chegou, me abraçou. Já o que passou, passou. Aí realmente o futebol, o que acontece ali dentro, às vezes você sai do campo, já não está conversando com o outro, né? O mundo do futebol é voltado disso, né? Faz parte do... Não só o futebol, do esporte, né? Aí continuando o nosso papo aqui, né, Darcy? Então eu queria saber do Darcy Menezes aí, ficou marcante, né, Darcy? Um time, uma melhor jogada, um melhor centroavante, se marcar, aquele que tem mais dificuldade de marcar e tudo. Eu gostaria que você falasse um pouco do jogo que ficou marcante na sua história, uma final que ficou marcante na sua história. A gente sabe que você foi campeão da Libertadores de 76, campeão 6 vezes mineiro pelo Cruzeiro, né? Já jogou com grandes jogadores, teve o seu parceiro ali na zaga, o Moraes, né? Que jogou com você. Então eu gostaria que você falasse da sua história, do melhor jogo em si. O que aconteceu naquela época de melhor? Para mim foi uma época marcante, né? Porque havia grandes clubes de futebol, né? Com jogadores de destaque, né? No caso do São Paulo, o Internacional, o Flamengo, o próprio Atlético, né? Como dava o clássico, o Mineirão lotado. Jogamos uma vez em 69 com 123 mil pessoas no Mineirão, lotado mesmo. E foram vários momentos que eu tive jogando, né? Tive o prazer de jogar, que Deus me abençoou, e eu agradeço por causa disso, né? E principalmente no Cruzeiro, foram 11 anos jogando. Mas tiveram torneios, teve campeonatos, teve jogos amistosos, né? Contra grandes equipes, contra grandes jogadores. Agora, o que mais me marcou foi o campeonato de 76, a Taça Libertadores, né? 1976, que era um título há muito tempo almejado pelo Cruzeiro, né? E por toda a equipe, quem não quer ser campeão da Libertadores? E tenho para ter o orgulho de dizer hoje que eu sou um dos poucos jogadores brasileiros, né, a participar e ser campeão de uma Copa Libertadores, né? Então isso aí não tem borracha capaz, né? Isso vai ficar sempre na história, ficar sempre na cabeça daqueles que gostam do esporte, né, dos esportistas. E agora, por incrível que pareça, mesmo com a Libertadores, falando sobre jogos, eu acho que o melhor jogo que eu joguei e participei até hoje foi contra o Internacional no Mineirão, 5-4 para o Cruzeiro, né? Isso foi em 76 também, que em 75 teve o final Internacional e Cruzeiro. O Cruzeiro perdeu de 1-0 o gol do Figueiredo, né? Depois veio em 76 pela Libertadores, não tinha que eliminar o outro. E aconteceu no Mineirão. O Cruzeiro ganhou 2-0 contra o Alegre, né, pela Libertadores. Aí deu o jogo de Belo Horizonte, ganhou 5-4. O Joãozinho só faltou fazer chover no Mineirão. Esse jogo, então eu não esqueço, não só pelos jogadores, qualidade dos jogadores do Cruzeiro, como também pelo Internacional. O Internacional tinha um meio de campo com Falcão, Carpegiani, Batista, né? Então por aí já dá para um ataque muito veloz, que era o Valdomiro, o Escurinho, Lula, né? Então esse jogo aí foi que me marcou. E até hoje não consigo esquecer, e eu acredito que muitos torcedores do Cruzeiro devem também lembrar desse jogo, porque foi um jogo emocionante. No 90 minutos saíram 9 gols, né? Muita coisa, né? Então é difícil esquecer. Esse jogo, Darcy, eu tive o privilégio, né, de estar escutando e vendo a emoção, né? Gol lá, gol cá, gol lá, gol cá. Isso é o futebol aberto. O futebol aberto, que a gente né? comenta hoje
poucos gols, mas naquela época tinha o ponta direito, tinha o ponta esquerdo, né? E pouco se jogava retrancado, entendeu? E o caso do Cruzeiro, por exemplo, o Cruzeiro estava sempre ganhando, ele levava 2, 3, fazia 4, 5. Eu acho que nós estávamos até comentando ali antes da entrevista que se eu fosse técnico de futebol, você perguntou, né, Paulinho? Por que eu não escolhi para ser técnico de futebol? Mas aí eu abracei a profissão de supervisor, né? Fiquei, gostei e até hoje estou de supervisor. Mas se eu fosse técnico de futebol, a minha intenção seria essa. Eu tinha que jogar para frente. Futebol bonito, levar 3, fazer 4, levar 5, fazer 6, entendeu? Então, a melhor defesa é o ataque. Justamente. Agora, Daci, eu gostaria que você falasse do rei, né? O rei Pelé, grande jogador, o rei do futebol do mundo, né? Considerado o melhor atleta do século, do mundo, né? E eu gostaria que você falasse sobre o nosso rei Pelé. O Pelé, cheguei a jogar com ele várias vezes, né? Várias vezes. Então, um jogador muito inteligente também, sabia fazer uso do corpo dele, né? Que era um jogador super bem preparado, né? E quase todas as jogadas que ele participava, ele sempre ganhava, né? Pelo seu porte físico e também pelo jeito que ele jogava. O cara que a bola estava lá na área dele, ele já estava olhando para o adversário, para saber a posicionamento do goleiro, entendeu? Por isso que ele tentou, olha, aquele chute de gol no meio de campo. Ele ficava, a bola estava na área do time dele, no caso do Santos, e ele olhando para a área do adversário. Tentou várias vezes, mas outros jogadores já fizeram esse gol, né? Mas ele estava sempre, a intenção dele era o gol. A meta dele era sempre o gol. Então por isso que não é à toa que fez mais de quase 1.300 gols, né? Isso. Eu acho que dificilmente vai ser batido esse recorde. Mas todas as vezes que eu joguei com ele nunca fez gol contra mim. Que privilégio muito grande, né? O Daci Menezes jogando contra Pelé, o rei do futebol, né? Nunca levou gol. A defesa do Cruzeiro nunca levou gol com o Daci Menezes jogando contra Pelé. Que privilégio, hein, Daci? E por coincidência tinha o Pelé no Cruzeiro, tinha um jogador chamado Davi. Então foi uma época que o Cruzeiro levou Davi, Daci e Didi. Nós todos lá no Rio Grande do Sul. O Davi jogava até no Internacional, jogava com direito. O Davi era casado com a irmã do Pelé, a Lúcia. Aí toda vez que o Santos ia jogar em Belo Horizonte, naquela época não tinha ponte aérea, Belo Horizonte aqui, São Paulo, hoje o cara vai e volta no mesmo dia. Naquela época você tinha que dormir na cidade para ir no outro dia viajar. Aí chegava de noite, o Davi falava, hoje nós somos um compromisso que nós temos, o Negão vai lá em casa. Falava assim, o Negão vai lá em casa. Aí tudo beleza. Aí chegava lá e encontrava ele. O relacionamento muito bom de tio, né? Ele pegava o violão, ficava tocando, tomando um whiskyzinho Drules na época. E ficava lá até madrugada. A esposa do Davi, a Lúcia, fazia não esqueço até hoje, o estrogonofezinho, ficava batendo papo. Então o nosso relacionamento sempre foi bom, mesmo dentro de campo, né? Falava, ó, for o que der pra você vai, se o que der pra mim, eu vou, né? Mas sempre foi normal, tranquilo. O Daci Menezes revelando aqui, né, rapaz, que bonito, né, a gente poder contar essa história. Daci Menezes nunca levou um gol do rei Pelé. Jogando contra Pelé, nunca levou um gol. Isso é coisa que está na história, viu, Daci? Coisa que ficou marcante mesmo. Eu acredito em muita gente que não sabe disso e vai saber disso através da TV em Foco de Sabinópolis. Aconteceu no Vale, aqui nesse domingo, né, dia 27. Não teve soco no ar, né? Não teve soco no ar. Né? Ficou na história. Que bom, Daci. Parabéns por isso. Pelé não deu soco no ar, jogando contra o Daci Menezes. Que bonito. E a comemoração dele era sempre soco no ar. Soco no ar. Uma sinal muito bonita, né?
e é imitado várias vezes aí por outros jogadores. Numa nossa entrevista com o Darcy Menezes, ex-zagueiro do Cruzeiro, né? Grande jogador do Cruzeiro, Esporte Clube, né? E na década de 80, o Darcy Menezes teve que encerrar a carreira, né? Escolheu encerrar a carreira ali e entrou no mundo do futebol na área de supervisão, né? Aí o Darcy vai falar pra gente sobre essa história dele agora no mundo do esporte, lá de fora, supervisionando os clubes de futebol. Eu consegui viver futebol dentro do campo, né? E fora do campo, igual eu vivo até hoje, porque eu machuquei, estava jogando Democrata, fiz uma cirurgia de menisco na época, operei com o médico do Cruzeiro, Paulo Lazaré, mas não deu certo, problema de artrose. Aí tratei, não estava dando resultado, resolvi parar. Aí parei, fui convidado pelo presidente democrático da época a ser supervisor do clube. E eu de imediato aceitei. Pelo seguinte, quanto tempo jogando na vida foi dentro do campo de futebol, sempre acompanhando o futebol. E achei interessante porque eu fiquei como supervisor, estou até hoje, dentro daquilo que eu sabia fazer, né? Então aí me deu a oportunidade, fiquei no Democrata, de 97 a 2000 fui para o Ipiranga de Manhuaçu, fiquei 3 anos lá, time do Laurentinho Xavier, e depois voltei para o Democrata de novo. Estou até hoje, né? O Democrata foi rebaixado há 5 anos, demorou para voltar. Por isso que é importante o clube que está na primeira divisão ele se reforçar, porque se descer o retorno não é fácil, né? Não é fácil. E este ano o Democrata conseguiu voltar para a primeira divisão do futebol mineiro e é um orgulho para a gente, porque a dedicação que a gente tem, um time que parei de jogar nele, então a gente pega amor pelo time, né? Além do esporte, você pega também amor pelo time. E está de parabéns ao Democrata, né? Com todos aqueles jogadores que participaram, diretoria, né? Cada um teve seu pouquinho de sacrifício, né? Um pouquinho de trabalho. E isso muito nos orgulhou. E principalmente para mim, professor, como supervisor, está retornando à primeira divisão, né? Para nós, vamos jogar contra o Cruzeiro, contra o Atlético, contra o América, contra o Umboa, Caldense, Vila Nova, Tupi. Então é a elite do futebol mesmo. Isso é muito bom para a gente, porque valoriza todo mundo. Certo. Sem sombra. Então, Darcy Menezes está muito satisfeito em Governador Valadares, supervisor do Democrata e Governador Valadares, e em 2014 subiu para a primeira divisão, para a elite do futebol mineiro. Você está de parabéns, fazendo parte da história do Democrata, né? Fica aqui meus parabéns. Que Deus continue te abençoando no seu trabalho lá no Democrata e sendo essa pessoa, gente boa, humilde que você é, né? Uma pessoa que faz parte da história do futebol mineiro, né? E do futebol brasileiro, jogando ali no Cruzeiro por muito tempo, sendo campeão mineiro por 6 vezes, campeão da Libertadores, jogando com grandes atletas, né? Nunca deixou o Pelé fazer um gol, você jogando contra ele. Isso é uma história muito bonita. Então fica aqui o nosso parabéns da TV Foco Sabinova, que aconteceu no Vale. A gente dá os parabéns a você pelo belo trabalho. Eu gostaria que você resumisse, falasse mais alguma coisa do Darcy Menezes hoje como avô, né? Estou vendo suas 2 netinhas aí, você acompanhando, acho bonito, né? Seu filho Léo. Que Deus abençoe. E eu gostaria que você finalizasse falando sobre isso, né? Essa vida sua hoje. Então eu fui abençoado, né, por hoje estar aqui em Sabinópolis, vendo as minhas netinhas, uma de 5, de 6 anos, que estavam na Espanha. Tem 15 dias que elas estão aqui junto com o Léo, meu filho. E elas estão muito satisfeitas, né? Aqui já estão fazendo amizades, isso é importante, o sotaque dela também, o idioma já está assimilando alguma coisa, porque criança, né,
aprende rápido. Mais rápido que nós. É. Então isso aí é muito bom. E parabenizar vocês por esse grande trabalho que vocês estão fazendo aqui, né, em Sabinópolis e deve fazer também na região, não é isso? E cada vez engrandecendo, né, Sabinópolis e fazendo com que outras pessoas venham ter conhecimento do que é Sabinópolis. Assim como eu tive, né, o prazer de conhecer e gostar. E a você, Paulinho, parabenizá-lo, porque sei que você faz um trabalho muito bom com jovens, né, aqui na cidade, isso é importante. E se todos os lugares tivessem, né, participação de pessoas assim como vocês, né, com a ajuda também dos meios políticos, talvez se tivesse já centenas de pessoas, de jovens, né, fora do álcool, fora da bebida, ou fora do fumo, né, fora da droga que está dominando o mundo. Muito obrigado a vocês. Eu te agradeço, né, pela entrevista, né, e parabenizar mais uma vez pela essa humildade sua de estar nos recebendo aqui para fazer essa entrevista junto com a TV em Foco, né, aconteceu no Vale, né, então, de Sabinópolis. Eu te agradeço e que Deus continue te abençoando. Muito obrigado.